Fala, gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Grenal será um massacre. Eu tenho convicção que o Grêmio não só vai ganhar, mas vai atropelar o Inter no estádio Beira-Rio no próximo domingo, às 8 horas da noite. O primeiro grande desafio da temporada. Não por qualidade muito superior do adversário, claro, muito superior em relação aos adversários do Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio ao longo da temporada vai enfrentar times muito mais difíceis do que o Inter, mas tem o peso da rivalidade. A gente sabe que sempre é uma final de Copa do Mundo, onde os jogadores enfrentam realmente como uma decisão, com a corda esticada, então se torna um confronto complicado, mas ainda assim, para mim, sempre existe, ou pelo menos quase sempre, existe um favorito. Alguém que chega melhor. Dificilmente os dois chegam em posição de igualdade. E na maioria esmagadora das vezes, o melhor vence. A gente poderia citar aqui, óbvio, dezenas de jogos em que o inferior venceu. Mas nós estamos falando de um clássico que tem mais de 400 partidas. Ou seja, é óbvio que vão existir as exceções, mas repito, na maioria esmagadora das vezes, o melhor venceu. Em alguns casos com uma larga vantagem, em alguns casos até mesmo com uma goleada. Eu não acredito numa goleada porque o Grenal será no Beira-Rio. Embora o Grêmio já tenha goleado recentemente lá dentro da casa deles, lembro bem em 2022, aquele 3-0 onde nosso time era fraco. Mas com uma boa estratégia do técnico Roger Machado, o Grêmio fez 3-0 no time do Medina, com Bitelo, Elias e o último de pênalti do Diego Souza. O Grêmio que ia jogar a Série B naquela temporada. Se o Grenal deste domingo fosse na Arena, eu não teria nenhuma dúvida, nenhum receio em afirmar que o Grêmio golearia o Internacional. Ou pelo menos chegaria muito perto disso. Porque, gente, há uma disparidade no momento, no que diz respeito à qualidade das duas equipes, até mesmo envolvendo a preparação. O Grêmio começou o Campeonato Gaúcho com os titulares e isso, sem dúvida alguma, trouxe algum risco. O Grêmio, com o Luiz Castro e a sua comissão técnica, resolveu correr alguns riscos. Jogar com os titulares lá contra o Avenida no gramado muito ruim em Santa Cruz do Sul. Ainda bem, ninguém se machucou. O Grêmio ganhou e ganhou bem. Depois o Grêmio preservou, colocou os titulares de novo, preservou agora de novo, fez a pontuação necessária. O jogo muito ruim foi contra o São José, mas dentro de algo que a gente já conhecia, que era um Grêmio muito parecido com o Grêmio do primeiro semestre de 2025, mas com os melhores jogadores o Grêmio se transforma e muito. E hoje o Grêmio tem um time titular, mas o Grêmio também tem boas peças de reposição, não para todas as posições. Tá muito claro, por exemplo, que quando o Arthur não joga, o Grêmio tem dificuldades. Porque o Edenilson nem se parece a distância enorme do Arthur, a gente não consegue achar os dois parecidos em termos de jogo, de estilo de jogo, de característica e muito menos de qualidade. O Edenilson não é um jogador que joga com a bola, que organiza o meio como o Arthur e não tem a qualidade do Arthur. É um jogador insuficiente, embora ontem tenha feito um bonito gol. E o Grêmio não tem um Thiago também hoje na equipe reserva, que daria alguma organizada. Aliás, contra a equipe do Guarani em Bagé, quem melhorou o meio-campo do Grêmio na segunda etapa foi o Jefferson Fornec, que até pouco tempo era chamado de Jefinho. Ele é meia, mas entrou como uma espécie de segundo volante. É importante ter esse jogador que gosta da bola e o técnico Luiz Castro está percebendo isso. Aliás, na entrevista coletiva ele falou muito sobre ser justo. Acompanhar, avaliar e ser justo na hora de escolher os jogadores para as partidas. E ele ontem deixou o Cuéllar não só no banco, mas no banco os 90 minutos, porque não acrescenta. É um Grêmio que terá um treinador que vai optar pelos melhores e não pelos mais experientes, mais cascudos, a broderagem do vestiário, a gestão acima do time. Não, é a qualidade acima de qualquer coisa. E quando é assim, os jogadores entendem. Estou gostando muito desse início de trabalho do Luiz Castro. Não apenas por desempenho ou por resultados. Não, isso é normal. Até o Quinteiros conseguiu desempenho e resultado nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Eu estou gostando da mentalidade, do trabalho sendo feito de uma maneira diferente e muito superior. Luiz Castro certamente passará por alguns momentos difíceis no Grêmio,
mas o Grêmio precisa sustentar, porque a ideia é correta. E quando a ideia é correta, você colhe os frutos positivos logo ali na frente. E por tudo isso, gente, mas também analisando o nosso rival, que ontem entrou em campo com os titulares pela primeira vez. Eu há pouco estava falando aqui da estratégia do Grêmio de já começar com os titulares, ir dosando para não fragilizar fisicamente ninguém, não arriscar demasiadamente uma possibilidade de lesão. O nosso rival começou com os reservas, ou quase todos os reservas, nas 3 primeiras rodadas e foi colocar o time titular apenas na 4ª contra o fraquíssimo Inter de Santa Maria. Uma das piores, se não a pior equipe do campeonato. O Inter de Santa Maria ainda não fez gol no Campeonato Gaúcho e criou 3 ou 4 oportunidades claríssimas contra o Inter. Não fosse o Yuri Mamute, né, formado na base do Grêmio, muito fraco o Yuri Mamute. Perdeu um gol inacreditável. O Inter de Santa Maria poderia até ter arrancado um empate do Inter. O Inter não jogou bem em casa com os seus titulares contra o Inter de Santa Maria. Se eu for fazer um mano a mano, então, meu Deus, fica escancarada a superioridade do Grêmio. Se no ano passado o Grêmio estava inferior pelos erros nas contratações da diretoria, esse ano, pelos acertos daquela mesma diretoria na metade do ano, pelos acertos desta diretoria nesse início de ano, não só a contratação do TT, do enamorado, que jogou muito bem ontem contra o Guarani, mas também pela utilização da categoria de base. Achei que o Vieri fez uma partida de gente grande. Muita gente falando, com a bola ele não é muito bom, zagueiro tem que zagueirar, zagueiro tem que ser bom marcador. Baita partida do Vieri, baita partida do Luiz Eduardo também. Vieri e Luiz Eduardo, 2 jovens que jogaram muito, zagueiros extremamente promissores, potencial gigantesco desses 2 jogadores. O Everton chegou, não foi tão exigido, mas já demonstrou que tem uma outra relação com a área. Não só a pequena área, mas a área grande também é dele. Ele se impõe, goleiro de hierarquia. Um Grêmio que tem o Roger se destacando, né? Citei o Thiago, o Jefinho entrou bem. É um Grêmio dos meninos, é um Grêmio de quem tem mais qualidade, de quem desempenha melhor. Gente, estou falando para vocês. Tudo indica que o Grêmio vai massacrar o Inter no Clássico Grenal. Sei, o jogo é jogado, muitas vezes existem surpresas, mas eu preciso falar antes. E a lógica indica que a gente vai massacrar o Inter, mesmo dentro do estádio Beira-Rio. Não é apenas clubismo, é uma avaliação que eu estou fazendo aqui, vendo os 2 jogarem. E o que eu citei ali na thumb, também no título, sobre novos jogadores, coloquei entre aspas, são justamente esses novos jogadores que o Grêmio tem, da base. Algo que é da mentalidade da diretoria e também do treinador. O treinador foi contratado porque joga com os garotos da base. O Grêmio está muito bem nesse início, está me animando demais. E alguns jogadores estão demonstrando personalidade e qualidade com grande potencial de virarem ídolos do Grêmio. Carlos Vinícius, absurdo. Além de artilheiro, de jogar muita bola, ele vai lá, protege os meninos, briga com o adversário, líder dentro de campo. Marlon, da mesma forma. O Grêmio tem outros atletas até que não são tão líderes assim nessa questão sanguínea, mas são líderes técnicos como o Noriega. O Grêmio está formando jovens com personalidade, também não são jovens assustados. Tem tudo para esse Grêmio dar certo, conquistar um grande título e esses jogadores virarem ídolos do Grêmio. Tomara que comece por uma boa vitória no Clássico Grenal desse domingo, eu acredito muito nisso. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo, qualidade, por isso que faz tanto sucesso e não para de crescer. Acabou de abrir uma nova em São Paulo. Em São Paulo tem Hora do Pastel, tem várias cidades, procura a mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, é Hora do Pastel. E o cupom GRENAL10, o cupom GRENAL10 te dá 10% de desconto na Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.